Agora vamos falar de escorpião. Mais uma vez, anunciando aqui o Pablo Ribeiro Marcelani, que é biólogo, para falar desse bichinho perigoso que tende a aparecer mais agora, agosto e setembro. Mais uma vez, bom dia, Pablo. Bom dia, Daércio. Obrigado pelo convite. A gente que agradece pela sua presença. Que bicho danado é esse aqui? Vamos começar aqui pelo escorpião, não preciso dizer o que é, todo mundo já sabe, já tem a figura dele pelo menos na cabeça, já viu alguma vez ou não, mas já viu em desenho em algum lugar. Então não vamos nem perder tempo com o que é um escorpião, mas começar de cara com a pergunta mais comum das pessoas fazerem. Tem um escorpião mais cinza, a cor dele é mais cinza, e um outro mais marrom. E falam que o marrom aqui é o mais perigoso. Faz sentido isso? Faz sentido. Na verdade, o escorpião ele não é um inseto. O escorpião é um aracnídeo, parente das aranhas. Da família das aranhas? Das aranhas, é exato. Mesmo? Isso. Nunca imaginei. Então, assim, no Brasil nós temos 4 escorpiões de ordem médica, tá? Que trazem problemas à saúde. O escorpião amarelo, que é o que tem a peçonha mais forte. Que é o que as pessoas chamam de marrom, então? Na verdade, aqui é popularmente conhecido como amarelo. Ele fica amarelo mesmo. O escorpião marrom. Marrom. O escorpião amarelo do Nordeste. Tem esse também? Tem esse também, que inclusive, Darcio, já está sendo achado em São Paulo. É mesmo? Ele acaba vindo nos transportes, né? Com mercadorias e tal. Então já estamos achando. Que o bichinho via a pé de lá até aqui também não é fácil, não, né? Ele é brincadeira, bem gente. parecido. E vem mesmo, viu? Ele é bem parecido com o escorpião amarelo, que é o que tem mais peçonha. E o escorpião preto da Amazônia, que ele é endêmico da Amazônia, então só fica ali naquela região. Só fica o preto. Lá. O preto da Amazônia. Aí tem o marrom do Nordeste. E no que esse marrom do Nordeste difere do marrom nosso aqui? Olha, ele é muito, muito parecido, tá? A única... são algumas características. Então, por exemplo, o escorpião amarelo, ele é o nome científico dele é Titius cerulatus, tá? Por quê? Porque o telson, que é o órgão inoculador de veneno, ele é bem serrilhado. Então, são poucos os detalhes. A cor é... O marrom... A cor é muito parecida. A tonalidade é muito parecida. O marrom, que a peçonha é um pouco mais leve, ele é mais pro preto, vamos falar assim, né? Mais popularmente conhecido como escorpião marrom. E o amarelo, que é o que tem mais acidentes aqui na nossa região. É isso que eu ia te falar. O amarelo... Mas não é aquele amarelo ouro, aquele amarelo mesmo, né? Você sabe que assim... Quando é que, infelizmente, não deu tempo de trazer, ontem o Adalberto acabou me chamando, não deu tempo de trazer alguns indivíduos, né? Quando ele nasce um pouquinho mais pendendo para o marrom e depois ele acaba ficando aquele amarelo ouro com o dorso, com as costas bem mais pro preto, vamos dizer assim. Seria esse aí. Põe a imagem no ar, esse aí do canto direito do alto aí, Isso, superior. Exato. Esse o primeiro, é o tal do amarelo. Esse é o amarelo. Você pode reparar que esse já é um indivíduo adulto, né? O que pende mais pro amarelo, o dorso mais escuro, tá? Esse escorpião amarelo, a peçonha dele, além de ser muito forte, a gente tem um agravante. Por quê? Porque são todas fêmeas. Então, ela tem a fêmea que pica? Todas fêmeas. O amarelo, todas fêmeas. O macho então, não, nós só temos fêmeas. E eu explico por quê. Exato. O marrom e os outros indivíduos, todos são macho e fêmea. A particularidade desse escorpião amarelo é que a reprodução dele é assexuada. Ou seja... Então ele qual seria a palavra aí nesse caso, meu Deus do céu? Me deu branco aqui depois. Por causa tem uma particularidade chamada partenogênese, que ele consegue fazer essa reprodução sem ter o indivíduo... Ele mesmo fecunda... Então vamos falar assim, um indivíduo dentro da sua residência, ele rapidamente ele já se reproduz, né? Ele é vivíparo, ou seja, ele acaba reproduzindo, quando nasce o escorpião, ele já nasce pronto, vamos dizer assim, né? Não precisa da fêmea. Não precisa do macho. Do macho. Todos são fêmeas. A minhoca que diz que é assim também, não sei. Então, Daércio, é um animal, assim, extremamente adaptado, né? E é extremamente adaptado à área urbana, né? Então, por que isso acontece? Porque a gente sabe que a gente está dando o alimento para ele, que a gente deixa os lixos ali, com isso a barata, que é o principal alimento, né? Ele não vai no lixo para comer restos do lixo. Não, de forma nenhuma. Ele vai porque a barata se aproveita disso,
né? E ele acaba indo ali nesses lugares para arrumar o seu principal alimento, que é a barata. Também por isso é muito comum encontrá-los na rede de esgoto, por exemplo? Exato, exatamente. Então, principalmente a barata, a Blatella germânica, periplaneta, são duas baratas que ele se alimenta, né? Então ele vai nesses locais para arrumar o seu principal alimento. Ô, Adalberto, já deixa marcado aí para os próximos dias, então, a propósito. A gente sabe se aquela campanha como é que é? A nebulização no subsolo. Lembra combate. que todo ano acho que era feito, né, na A rede baratização, de esgoto. como popularmente era Desbaratização e desratização, acho que é isso, né? conhecido. Na rede de esgoto. Já fizemos isso no passado aqui, a prefeitura pensa em fazer isso também. Guarda esse assunto aí para a próxima entrevista. Décio, isso é muito importante porque a gente fazendo o controle das baratas, automaticamente também a gente consegue Controla o controlar escorpião, que é o seu principal alimento. Então, por isso que naquela área ali da Pereira, para aqueles lados ali do cemitério, a incidência é muito maior. Por quê? Ali, por causa as do baratas cemitério? dominam. Tem muita barata em cemitério. Muita barata em cemitério e automaticamente vai ter muitos escorpiões. E a barata frequenta esses lugares porque ela come o quê? Então, ela se aproveita muito dos nossos lixos. Bom, né? então, e também essa é a razão do esgoto, Exato. de elas ficarem no esgoto. Exatamente. Então ali é um lugar úmido, um lugar propício a barata se reproduzir, que é um inseto, né? E o lixo E aí- brasileiro é rico, não? Exatamente. E a Gente gente, do céu. a gente não condiciona direito esses lixos, O né? que a gente desperdiça de alimentos e tudo joga fora aí no lixo é um verdade. negócio Pois é verdade. de país rico. Não é pro botão, não, né? Que é um país pobre. O nosso lixo é rico. De comida estragada, mas se estragou, estragou por tanto quê? alimento, né, Darcy? Né? Nós não temos uma cultura também Bom, tudo bem, vamos deixar pra lá. Fora o que se perde no transporte, em estradas ruins nesse país aí, os caminhões trazendo soja, um monte de coisa, cai tudo na beira da rodovia. Se juntar aquilo tudo, gente, te dá uma carga de um navio, né? Como a gente perde comida nesse país. Mas, enfim, verdade. quer dizer, a gente joga fora a comida, lá vai a barata para comer aquelas comidas estragadas e o escorpião vai atrás para comer a barata. E quem come o escorpião? Olha, nós temos alguns animais. Por exemplo, o gambá. Muita gente acaba predando, tacando Mata pedra, o bichinho. mata o bichinho. Então, assim, é um bichinho que vai predar, vai comer esses escorpiões. E não morre? Né? E Não morre. Eu acho muito bacana, porque assim, o gambá, falando desse animal em particular, ele acaba sendo estudado porque ele suporta picadas de várias serpentes. até de serpente. Então, assim, o animal que a gente... Coisas que a gente não suportaria. Não, de forma nenhuma. Então, assim, é um animal que é muito estudado por causa disso. Então, sempre quando encontrar esse tipo de animal, nunca tacar pedra, nunca matar. Porque, O sapo assim, come também escorpião? come também. Ó, pessoal que mata sapo aí, viu? Uma particularidade também que é bem legal a gente citar é lagartixa. Tem muita gente que não gosta. Minha esposa é uma que não gosta de lagartixa dentro de casa, né? A gente vê vários vídeos na internet de lagartixa predando o O escorpião. escorpião. Então, é um bicho totalmente inofensivo, não tem Não peçonha faz mal pra da gente. lagartixa. O da sapo lagartixa. também não faz nada. Não faz. Não faz nada pra gente. Então é muito bom a gente ter esse tipo de controlador biológico em casa. Quer dizer, a gente mata o sapo, mas não mata o escorpião, né? Tem algumas Ele culturas mata a também, gente. tem alguns lugares, principalmente em condomínios, a gente vê bastante colocando galinha d'Angola, alguns tipos de Funciona aves mesmo? ali para predar. Funciona mesmo? Na verdade, Dércio, o que acontece? Funciona, só que um tem hábito diurno, que no caso é as aves, né, a galinha d'Angola, e o outro noturno, no caso Eles do não se escorpião. encontram. Então eles não se A encontram. agenda não bate. Exato. Então, claro, a hora que eles estão ali, se acabar encontrando um, ele vai comer. Mas a como coruja eles são- é noturna, é de hábitos noturnos. Ela come. Desculpa, eu não... A coruja. No caso, a coruja, ela não preda o escorpião. Não. Ela é mais predado Mas rato, roedores. Cobra, tudo até, dependendo do tamanho da cobra. Eu cheguei a comer esse escorpião. É mais roedores mesmo, né? A coruja é mais parceira do escorpião. Ou pelo Tanto menos que fecha os olhos. Ela né? já gosta de uma coisa mais Parece um robusta. fiscal, né? Fecha os olhos, eu nem te vi. Passa, vai. Né? Uma vez que essa ave, que eu não está citando a coruja, que ela vai comer um roedor, ele é tão nutritivo para ela que ela fica um bom tempo sem comer, né? Olha lá. Bom, de qualquer maneira, num certo momento aí, pode ser que essa angola, a galinha lá, coma.
Exato. Vai Se achar um encontrar, ou come. outro, mas pelo fato deles serem um diurno, como eu disse, e outro noturno, então eles acabam desencontrando ali. Então, quem quiser adotar o Angola para comer escorpião, por exemplo, é claro que ela vai comer outros insetos também, aranha Com e tal, né? certeza, sem dúvida. Mas se o teu propósito é que come escorpião, acho melhor você adestrar a tua... contratá-la para trabalhos noturnos. Dificultar a vida Aí tem desse hora escorpião. extra, viu? Um monte de coisa a mais aí, né, na história. Né, Darcy? Dificultar a vida desse escorpião. Condicionar os alimentos, né? O lixo principalmente. Mas se não na deixar parte resto urbana, de... se na parte urbana você controlar as baratas, então você estará controlando o escorpião. Exatamente. Então, assim, além de fazer isso, fazer um controle, também um controle com uma empresa especializada, você pode estar fazendo isso. Você pode também estar condicionando direito o seu lixo, colocando uma vedação nas portas, nos ralos. Isso vai ajudar bastante Ele também. entra na casa por onde, então? Pelos ralos? Ele pode entrar pelos ralos, ele, como é um animal miúdo, ele acaba se espremendo, ele Ele entra consegue embaixo passar num das ralo portas, comum, sem por exemplo? dúvida. Naquele vãozinho? Então, por isso que é sempre bom ter esses ralos de abre e fecha, colocar aquelas redinhas embaixo, isso daí vai ajudar bastante. Segura. Segura, sem dúvida, Darcio. Com certeza. Boa dica, hein? Importante, eu tenho isso em casa, viu? Tá. Tudo bem, ele fica na rede de esgoto, porque lá tem barata para ele comer. E por que ele fica nos entulhos, restos de material de construção no fundo da casa Darcio, do sujeito? é um ambiente que ele se adaptou. Então, ele é um animal que ele gosta muito de ficar intocado. Sempre ficar intocado. Lugar quente ou fresco? Lugar quente, ele não gosta de lugar muito... por exemplo, quando chove, uma época chuvosa, é uma época que ele vai entrar dentro das casas. Por quê? Porque ele está fugindo dessa umidade. Ah, é? Então, assim, por isso que ele vem para as casas. Ele entra nas residências. Então, por duas razões. Para fugir dessa umidade e também atrás de alimento. Então, muitas vezes as pessoas falam, olha, mas não tem barata na minha casa. Mas ela não está percebendo as baratas no subsolo. Então, deixa esse ralinho aberto, ele acaba entrando. O escorpião, Darcio, ele é um animal de ficar intocado. Muitas pessoas acham que não existem produtos para matar os escorpiões. E tem? Tem produtos. Nós temos duas Chinelo. substâncias. Isso também. Nós temos duas substâncias que a gente Pantufa. pode citar, que é a lambda-cialotrina e a bifentrina. Ih, troca em miúdos. Como é que é o nome do negócio? Lambda-cialotrina e bifentrina. Esse primeiro nome, Lambi. Lambda-cialotrina. Então, uma meu amigo, substância- vai numa loja especialista e fala, eu queria... Lambda-cialotrina. Marca no papel, senão você vai chegar na loja e vai esquecer até chegar É uma lá. empresa Né? especializada, vai saber bem, o O que, cara que é vai isso, saber. afinal? Tem um nome É uma comercial? substância, né, que são resíduos, ou seja, fica impregnado no chão e nas paredes, então a gente consegue matar esses escorpiões que estão presentes dentro das residências e também fazer uma precaução. Mas aí não pode um animal, um gato, cachorro da casa ali Então, né, comer isso existem aí? algumas pessoas que acham que é um produto muito forte, que vai trazer problema. Muito pelo contrário. Esse é um produto que já há quase uma década já está no mercado, foi liberado pelo Ministério da Saúde, né? Ou seja, então não vai trazer tantos problemas. E usado na prescrição que consta na ficha técnica, dificilmente vai dar problema para humanos e para os animais, claro, como eles têm olfato apurado, pode ser que dê algum tipo de alergia. Agora, já que isso aí é um negócio contra especificamente um escorpião, por que aplicar em casa e não aplicar lá no próprio entulho, onde ele pode estar abrigado antes de vir para casa da gente? Também Então, pode? Pode, sem dúvida. Mas assim, vamos imaginar, o entulho está cheio de madeiras. Quando a gente vai aplicar então, aquela forma tradicional, com bomba nas costas, o produto não vai chegar em determinados lugares. Né? Já dentro da casa, em volta da casa, a gente consegue fazer toda a pulverização ali para que a gente consiga deixar esse morador tranquilo. Né? Existem algumas precauções, que é não lavar a residência, para o produto impregnar ali. Né? Então existem sim. Essa história de não tem produto para escorpião é mito. Numa casa é comum que ele, ao entrar, já que ele é cheio de querer se esconder e tal, ele vai procurar... Estou até perguntando isso porque, como pescador que eu sou, quando você vai pescar, todo dia de manhã, antes de pôr o sapato que vai para a pescaria lá, eu já bato o sapato bastante, dou uma conferida dentro, porque dizem que dentro do sapato é um lugar que ele adora ficar, né? Com certeza, Daer. Mas numa residência aqui urbana tal, o que é o lugar? Os sapatos, por exemplo? O sapato, por exemplo, ele gosta de ficar embaixo de tapete. É um animal que ele não é agressivo. Né? Mas quando a gente utiliza, a gente está falando de produtos químicos,
de dedetização. Quando a gente utiliza produtos não adequados, eu falei 2 adequados, produtos como fipronil, regente, por exemplo, ele é fipronil. Regente é um produto agrícola, mas muita gente tem acesso ao regente. Quando você aplica um produto desse, você acaba desalojando, não matando o animal e deixando ele irritado. É aí, Daércio, que a gente tem os acidentes. Né? Então, sempre tem que ser o produto adequado. Às vezes é melhor a gente não aplicar nada do que aplicar um produto que a gente compra em casas agropecuárias, por exemplo. Agora, o duro é pedir esse nome, rapaz. Lembra? Já tem Lambda cialotrina e bifentrina é mais fácil, né? Mas acho que não é qualquer pessoa que pode comprar esse. Não, de forma nenhuma. Bem lembrado. Bem lembrado. Não é um produto que está liberado em casas agropecuárias ou mesmo casas de rações. Isso é só restrito à venda em casas, em empresas de controle de pragas. Agora vem cá, ao mesmo tempo em que você, Pablo, vai dando a receita de como combater o escorpião, por exemplo, você como biólogo, a quem compete estudar, entender, estudar os animais e tudo mais, mas você quando incentiva, vamos acabar com o escorpião, você está interrompendo uma cadeia de controle, né? Do ponto de vista da biologia também não está errado, por exemplo, não é... Daércio, o que acontece? Todo animal que vai trazer um problema à saúde pública, a gente tem que fazer um controle. Quando a gente fala controle, não é extermínio, é um controle. O que é isso? Quando você tem 10 escorpiões, a probabilidade de você ser picado é muito grande. Né? Então, quando a gente faz um controle numa residência, é evitar que uma criança, um idoso, possa vir a ter problemas sérios. Né? Um adulto, com uma boa saúde, provavelmente não vai ter problemas maiores. Mas uma criança e um idoso, com toda certeza... Mas dizem que dói muito. Quem já dói. foi picado diz que é uma dor horrível, né? Dói bastante. Porque o órgão que inocula esse veneno é um órgão muito pequenininho e afiado, né? E então, em volta Mas o veneno deve ser... existem também alguns mitos que é bom a gente estar falando. Depois de ter o acidente com o escorpião, o que a gente deve fazer? Né? Muita gente fala fazer sangria em cima do local, ou mesmo fazer uma amarração, um torniquete, né? Isso tudo não pode ser feito. Não? Não pode ser feito. Mesmo então, no caso da cobra? Não, de forma nenhuma. Nenhum as caso. cobras brasileiras não pode ser feito isso. Né? É melhor porque deixar a pessoa circular. Faz isso, prende ali perto para preservar o resto do corpo, imaginando que o veneno vai ficar ali só na região picada. Darcy, mas uma hora esse torniquete vai sair. E aí todo esse veneno vai sair de uma forma homogênea no corpo, né? E aí o prejuízo vai ser muito maior. E o que fazer se for picado com um escorpião, Quando então? nós somos picados por um escorpião, é beber muita água e correr para um centro de atendimento. Né? Vai para o hospital, que lá vai tomar soro. Água no máximo. Muita água. Que puder. Tem muita gente que até fala para colocar um gelo no local, isso não vai trazer prejuízo. E no que mas a água correr para o ajuda? hospital. No que a água ajuda? Ela ajuda a expelir? Ela vai hidratar, na verdade, até a pessoa conseguir chegar no hospital, né? E ter esse atendimento adequado. Hoje em dia, se por um acaso um hospital não tenha o soro, né, eles mesmos vão providenciar. Então, Mas geralmente tem. Geralmente tem. Aqui em Matão nós temos um hospital muito bom, né? Então nós temos sim. Então a primeira coisa é correr para um hospital para principalmente se for criança e idoso, é isso? Principalmente, porque a gente sabe que a imunidade deles ainda não está, né? De criança não está adequada, idoso também tem aquela imunidade baixa. Então é correr para o hospital, porque é sério, é muito complicado. E se não for esse amarelo aí que você está dizendo? Se for aquele outro mais, uns falam acinzentado, outro... o marrom. O marrom como popularmente é conhecido. Marrom mesmo. Exato. Esse aí é menos peçonhento? A peçonha dele é um pouco menor, mas não que não vamos ter casos de No óbito, caso extremo, morre? Sim, com certeza, sem dúvida, Daércio. Se a gente não tiver um atendimento adequado, principalmente crianças, nós tivemos vários casos de crianças
que chegam a óbito, infelizmente, por causa desse animal peçonhento. No caso extremo da morte, por exemplo, é porque o veneno inoculado ali foi em quantidade muito grande ou dependeu da resistência da pessoa à peçonha? Tudo tem a ver. Nós temos também um caso, Daércio, que aconteceu há pouco tempo aqui na região, que a criança acabou não contando. Então, por exemplo, o pai não mexe ali, a criança foi e mexeu, e ela, de medo, acabou não falando Mesmo que tinha com toda a dor acontecido. que deve ter sentido. Acabou não falando. Então, quando viram que tinha acontecido, já foi tarde. Então, por isso, quando tiver algum acidente, correr para o hospital, que graças a Deus hoje em dia já temos soros, né, que são providenciais aí para a vida, né? Porque uma criança e um idoso torna a falar que é muito problema, muito problemático. Aham. Onde geralmente eles picam mais? Pés, mãos? Tudo depende, né, Dércio? Se você acabar tomando uma picada nas extremidades, vamos dizer assim que é até um pouco melhor. Agora, um por dedo exemplo, do pé, um por dedo, exemplo. um dedo né? do pé, da mão, é Tá, um pouco tá. melhor porque está longe Até dos órgãos principais, Até né? que esse veneno Mas percorra, né? Exato, mas existem vários casos da pessoa estar dormindo E vai no- acaba tomando no rosto, aqui no no peito. ombro, no peito. E aí é um pouquinho mais Aí é mais complicado. perigoso. Seria o caso de, nessa época, antes de dormir, bater cobertor, dar um chacoalhão, coisas assim, né? Daertes, com certeza. Em casa, por exemplo, eu tenho 2 filhos, a gente faz sempre a dedetização, né, no local, mas mesmo assim, como eu moro em área rural, então minha esposa é super neurótica com isso, fica sempre fazendo tudo. Esses venenos comuns que se aplicam aí contra insetos, de modo geral, mais comumente contra o pernilongo, mas lá tá dizendo na lata lá que é para qualquer inseto, funcionam? Então, Daertes, é isso que eu falo. Geralmente, se a gente aplica um produto que não vai pegar esse escorpião, como o fipronil, que a gente acabou falando, o cipermetrina, são produtos que vão deixar ele bravo. Então, vai tirar ele da toca, porque ele é um bichinho intocado, como eu disse, ele não é agressivo. Você nunca vai ver um escorpião correndo atrás de uma pessoa, não. Você vai ter um acidente por um esbarrão nele. Né? Você vai tocar e vai revidar. Exato. Então aí que ele vai sair e vai ter os acidentes. Quer dizer que aquele escorpião lá que tem muitos filmes, em roteiros de filmes, que ele sai do cantinho dele e vai caprichosamente, preciosamente, né? E percorrendo a pessoa, aí chega num ponto ele pica, do nada ele faz isso. Não faz, né? Isso não, ele Isso é não é um coisa de animal cinema. agressivo, ele não é. Geralmente porque você mexeu com ele. Você esbarrou nele, então foi colocar o tênis, ele tava lá, ele tava no meio da camiseta, eu fui colocar... Ele revidou. Exato. Tá. Então, por exemplo, às vezes eu vi um caso pela internet há pouco tempo, isso foi em São Paulo, que a criança estava deitada, dormindo no chão, né, no colchão, e aí ela foi virar e acabou tendo um acidente. Então, geralmente é assim que acontece. Adalberto, agora vou te permitir se fazer umas perguntas sobre escorpião agora. Eu te agradeço, Décio. Agora Porque vamos, até agora saiu, eu falei, eu e o vamos com Pablo. aquelas né? dúvidas da população que Isso procurou mesmo. a gente durante a semana, e por isso que a gente convidou o Pablo, que é biólogo, para vir aqui esclarecer as dúvidas da população também. Porque você percebeu que as pessoas começaram a perguntar. Sim. A entrevista com o Pablo não é porque a gente inventou, disse, Não. nós não temos assunto, vamos fazer sobre isso. Não. Não. É Atendendo que as os ouvintes. pessoas já começaram a perceber a aproximação desse bichinho aí em casa, né? É verdade, aumentou muito, viu, Daércio? Principalmente aqui no município de Matão. A gente não fala só Matão, mas no Brasil todo. Inclusive o Butantan tem essa informação que aumentou muito os escorpiões. Sabe por quê, Daércio? Eu vi essa informação, a gente vai confirmar com o Pablo, porque cada vez que ele coloca o filhotinho, no mínimo são 20. Pra 20 cada- filhotinhos, cada escorpião. cada E chocada, se não me engano, é. o Pablo vai confirmar, Você são estava dizendo duas que ele é vezes por ano. ovíparo. Vivíparo. Ah, vivíparo. Eu Isso. associei com 20 ovíparo. escorpiões não sabia cada que- vez, rapaz. Na média, né? É mesmo, Pablo? Daércio. E assim, é um animal que vive de 4 a 6 anos. Vamos falar. Esse bichinho vive tudo isso? Tudo isso. Como inseto, é um dos mais longevos? Lembrando, aracnídeo. Né? Não é um inseto. Um aracnídeo. Mas o aracnídeo não é inseto? Aranha? Não é, Daércio. O inseto que a gente fala barata, formiga, traça. Né? São 3 pares de patas. O aracnídeos, 4 pares de patas. E o escorpião tem 4 também? 4 Agora são pares. 4. 4 pares.
Eu não sabia que o escorpião tinha esse monte aqui. Aprendemos, vivemos e aprendemos. Cada vez que ele sair para calçar sapato ali, deve ser difícil, né? Demora. Já imaginou você sair com uma centopeia, meu amigo? Meu Deus do céu, vai Falou, vamos passear no comércio com a sua centopeia. Ela tinha que vestir os calçados 50 pares de sapato antes de sair de casa. Mas 4 pares. E lembrando, Décio... Aí 4 pares são considerados aracnídeos. Aracnídeos. Exato. E o escorpião, então, por isso mesmo, é um deles, então. Exato. É. Então, como o Adalberto estava falando, além dessa quantidade de filhotes, lembrando do escorpião amarelo, que ele se reproduz sem o macho. Então, ele não precisa encontrar o macho para se reproduzir. Olha lá, não tem amante. Não tem amante. Ela vive sozinha. Sozinha não, tem que ser os filhotes, né? Mas os filhotes são dependentes dela, tanto é que é muito comum a gente ver na internet, ou mesmo as pessoas têm o desprazer de ver. Eu acho bacana como biólogo, né? Quando nasce o filhotinho, ele vai todo para as costas dela, né? Então ela é dependente da mãe por um tempo. E o macho faz o que nesse mundo, então? No caso do amarelo, nada. Nada, não serve para nada. Serve para nada, né? É um inservível. Exato. Eu nunca queria ser um escorpião, então, né? Você não serve para nada? Não serve para nada, mas... E tem uma curiosidade, que é assim, quando a gente encontra filhotes, já saiu das costas da fêmea, tal, já tá ali predando. Quando a gente tem um acidente com o filhote, eu sempre costumo falar que é pior do que você encontrar um adulto. Por quê? Porque ele já tem a peçonha, mas ele não sabe ainda guardar para uma próxima. Então ele inocula muito veneno. Qualquer coisa ele já... Exato. Ele usa. O adulto, no caso a adulta, né, no caso do amarelo... Só em ocasiões. Ela inocula aquele tanto que ela precisa, né? Agora o filhote ainda descarrega o estoque. Descarrega o estoque. Coisa de adolescente. Exatamente. Olha aqui, hermafrodita. São... Agora lembrei da palavra. Ele é hermafrodita, então. Exato. Nesse caso. Ele é assexuado. Então, o amarelo, assexuado. Então, só tem fêmeas. Então, com isso, ela se reproduz sem ter a presença do macho. Coisa interessante. Essa aí a gente não sabia. Mas você estava dizendo que é só o amarelo que é assim. Só amarelo. Os outros precisam do macho. Os outros precisam do então, macho. nunca queira ser um escorpião amarelo. Você não vai ter utilidade nenhuma. Seja um escorpião... O marrom, preto, qualquer outro. Menos o amarelo, porque não vai servir para nada. Por aí. Bom, só para levar uma chinelada um belo dia de alguém e morrer. Com certeza. Como o Pablo falou, o que mais tem aqui na nossa região, aqui em Matão, é o amarelo. O amarelo, Pablo? sem dúvida. Se você estava falando aí, quando a gente fala peçonhento, o pessoal está ouvindo aí, é aquele que tem mais veneno, o veneno é mais perigoso, é isso? Numa linguagem mais popular, mais simples? Isso mesmo, Adalberto. A peçonha dele é neurotóxica, ou seja, é uma peçonha que vai trazer um mal muito sério para uma criança, né? E um idoso também. Então é bem complicado, tem que todo mundo vasculhar a sua residência, né? Para que não tenha acidentes em casa. A gente tem percebido, Pablo, que esse escorpião, você falou próximo do cemitério, a gente sabe que no cemitério local que tem bastante escorpião, porque tem bastante barata no local, e também no pessoal que mora na área rural, ou próximo, no loteamento próximo já à área rural. Mas também tem aparecido em toda a cidade, a gente percebe. Você acabou de falar que é pelo esgoto que vem e passou todos os cuidados. Bem, agora uma dúvida, por que a reprodução deles nesse mês de agosto e setembro? Olha, é da biologia do animal, é da biologia essa reprodução. Não que a gente vai ver só escorpiões nessa época, é só a fase de reprodução. Escorpião a gente vê em toda a época do ano, né? Tem uma passagem bem engraçada, entre aspas, Adalberto, que nessa época, alguns anos atrás, o Beto me convidou para fazer uma reportagem, né, em um bairro aqui da nossa cidade, né, onde os moradores estavam com muito problema de escorpiões. Quando nós chegamos nesse bairro, nessas residências, o morador tinha feito um varal com escorpiões, só escorpiões que ele tinha achado na casa dele. Então, assim, essa reportagem que o Beto me convidou para fazer foi bem marcante, porque, assim, foi um lugar que a gente viu muitos escorpiões. Foi um lugar que eu, particularmente, que trabalho com biologia, vi muitos escorpiões. Então, essa época é uma época de reprodução. E nessa época de reprodução, ele se torna mais agressivo ou não, Pablo? Não necessariamente.
né? O agressivo dele é com esses produtos que, de uma forma errada, a população acaba colocando em sua residência, né? Tem que ser um produto correto para que esse produto consiga matar esse escorpião e não só irritá-los. Importante, né, Pablo? Todo veneno tem que tomar um cuidado. A gente sempre fala isso, chama a atenção de quem ouve a gente aqui através do jornal. Muito cuidado no manuseio com os venenos. Aí sempre é bom ter um profissional para poder fazer esse tipo de coisa, né, Pablo? Geralmente a gente não vai ter aquela habilidade, né? Não é isso que a gente faz no dia a dia. Então tomar esses cuidados, porque é um veneno, não é, Pablo? Exato, né? Então a gente está lidando com produtos químicos que podem trazer mal à sua saúde, né? Então existem empresas especializadas que eles vão fazer uma vistoria na sua residência, tá? E com isso ver a melhor forma ali de combater esses animais peçonhentos. Bem, como você falou, o filhote é mais agressivo, o veneno dele, como ele injeta mais veneno, é claro, pode ser fatal para crianças e idosos ou alguma pessoa que tem alguma comorbidade. Então, muito atento. Pablo, no caso de ser picado pelo escorpião, tá? Você acabou de falar aí agora, qual que é as primeiras providências? Corre para o hospital? Exato, Daércio. Como eu disse, assim, não tem muita coisa, existem muitas lendas, como eu disse, que é fazer sangria em cima do local, achando que esse veneno vai sair ali junto com o sangue, colocar um torniquete. Não, nada disso. Então é tomar bastante água e correr para o hospital. Bem, as informações, estamos conversando com o Pablo, que é biólogo, o assunto é escorpião. Se você está acompanhando o jornal, tem alguma dúvida, essa oportunidade, faça através do nosso WhatsApp do jornalismo, que é o 99632-6200. Pablo, o amarelo é o escorpião que nós mais temos aqui em Matão. E agora há pouco a gente falou que são 20 filhotes que cada fêmea pode aí colocar aí no ambiente, tá? E esses 20 filhotes acontecem de quanto em quanto tempo? Quanto em quanto tempo ele pode se reproduzir? Olha, esses 20 filhotes, eles já nascem nessa quantidade, então assim, a biologia é sensacional. Ela já nasce nessa quantidade para que a maioria, se caso for predado mesmo por sempre algum dessa ninhada, vamos dizer assim, acaba chegando na vida adulta, né? Então, essa gestação, ela dura algumas semanas só, né? Então, no ano aí, a gente vai ter umas 2 a 3 gestações de cada fêmea. Quanto tempo demora para um filhote se tornar adulto nesse caso? Pouco tempo, Adalberto. Esse animal aí vai ficar nas costas dessa mãe, dependendo da mãe, em poucas semanas, 3, 4 semanas aí, vamos falar de 30 dias, e depois ele já fica independente. Ou seja, ele já desce das costas da mãe, não depende mais da mãe, e ele já tem ali a peçonha para predar e se virar sozinho. Segundo o Butantan, estou vendo aqui acompanhando o Instituto Butantan, acontece todo dia mais de 150 picadas, só no município de São Paulo, 150 picadas por escorpião. A gente imagina em todo o Brasil esse aumento de escorpião. É preocupante isso, e como você falou, né? A gente não pode acabar com tudo de uma vez o escorpião, tem que controlar. Tá? Exato, até porque o escorpião ele preda a barata, que a barata também traz problemas para o ser humano, né? Traz doenças. Então, assim, quando a gente fala em fazer uma dedetização, a gente vai fazer um controle, nunca fazer um extermínio. Então, isso acontece com todas as pragas, né? Então, falando de roedores, falando de insetos, aracnídeos. Quando a gente faz uma dedetização, a gente faz um controle para que não tenha ali prejuízos à saúde pública. Os cuidados novamente, só para alertar a população, você que nos acompanha aqui em Matão, muitas pessoas nos procuraram para saber a respeito de que fazer com o escorpião, que tem aparecido muito. Aliás, vou falar, há mais ou menos uns 20 dias, Pablo, apareceu na minha residência. Eu moro aqui nos Acácias, aqui, apareceu na minha residência um escorpião e acabou picando a pata do meu cachorrinho. A gente correu, graças a Deus, até o veterinário, foi dado soro no cachorro. E ele também, na época, me alertou. Adalberto, ainda bem que foi escorpião já adulto, grande, que chega no que você falou, né? Se a gente não corresse com o animal, podia ter algum agravante maior e pode levar à morte do animal também. Então, toda vez, mesmo no animal também, a gente tem que correr e procurar uma pessoa, no caso um veterinário, para tomar todas as providências, senão pode levar à morte também dos animais. Com toda certeza, até porque a gente está falando de um animal que pesa ali 20, 30 quilos no máximo, às vezes muito menos que isso, né?
Então, a probabilidade de chegar a óbito é muito grande. Então, sempre correr, no caso dos animais, para um veterinário, né, para procurar um socorro aí. E esse veterinário, com toda certeza, vai saber a melhor forma de tratamento. Funciona, Pablo, em casa, por exemplo, colocar embaixo da porta aqueles panos de noite, ou até mesmo tem alguns objetos que você coloca para não deixar bem rente ao chão, né? Das portas da entrada de casa? Sem dúvida. Essa barreira física que a gente fala, isso adianta bastante, porque ele é um animal muito oportunista, né? Então, onde tem ali um espacinho para ele entrar, ele acaba se aproveitando e entrando nas residências. Então, tudo que a gente fizer para dificultar a vida desse escorpião, Isso mesmo. é benéfico. Então, acho que aprendemos bastante sobre escorpião, a menos que haja alguma dúvida ainda sobre os tais aracnídeos. Acho que tem uma pergunta, Décio. Faça. O Felipe tem pergunta. É uma Felipe. pergunta aqui do nosso WhatsApp. Ah. O Fabiano está pedindo para repetir o nome do veneno do escorpião. Ah, legal. Vamos lá. Soletra, por favor. Tá. Lambda Lambda cialotrina. cialotrina com S e com C. É com C. Então, lambda Cialotrina. tudo junto. Lambda cialotrina. O lambda tracinho cialotrina. Ah, tá, separa essa palavra. Isso. E bifentrina. Separa com hífen ou com traço? Bifentrina já é mais... Tá tão complicado, né? Bifentrina já é mais fácil, Eu né? pedi o e-mail de uma Então, pessoa. são duas né? substâncias que eu estou citando que conseguem pegar os escorpiões. São produtos microencapsulados É que isso conseguem aí. pegar os escorpiões. E o Roberto acaba perguntando: Pablo, bom dia. Bom dia. Quando for picado por um escorpião, é necessário levar o escorpião ao médico, igual quando é feito com a cobra? Olha, quando a gente consegue Por visualizar... favor, né? Vamos deixar claro que o Roberto quer dizer o seguinte: levá-lo num vidro, porque isso pode facilitar o atendimento médico Sim, ao humano que foi picado. É. Porque senão alguém vai levar o escorpião no médico para quê? A informação que é um escorpião, eu acho que ela já é necessária. Né? Ela já cor. é fundamental. Por exemplo, a cor. Pra cor, é. Então eu vi, foi um escorpião amarelo, eu não vi, só vi que era um escorpião. E você vai receber esse veneno da mesma forma, sem complica problemas um pouco, né? maiores, ao contrário do que acontece com as cobras. A gente precisa de específicos, né? A o cobra tem soro. isso, tem que ser o Exato. antídoto lá assim, dela mesma. Eu sempre aconselho, Daércio, a não manusear o escorpião, tá? Porque às vezes a pessoa vai ali manusear e tal. Então, ou você, se for um cara corajoso ali, pega um recipiente grande e acaba pegando esse animal. Mas evitar o manuseio, porque é aí também que acontecem os É acidentes. isso aí. Uma última pergunta, Claro. Décio. Não sei se você se recorda, alguns meses atrás, nós recebemos um vídeo onde o escorpião estava lá como se tivesse adormecido, parecia que ele estava morto. Disfarçado. E aí a pessoa vai pegar o escorpião com a mão. E aí pronto. que o bicho pega. Isso pode acontecer, Pablo? Sem dúvida, isso é uma defesa do animal. Ele finge de morto. Isso é uma defesa A dele. pessoa vai com a mão. Exato, Mas isso é uma olha defesa só. dele. Né? Então ele se finge de morto, literalmente, né? E aí quando a pessoa vai Mas pegar tem muitos ali... humanos que eu conheço também que fazem como se deve ter aprendido com eles. Se fingem de Ter mortos aprendido, né, Darcy? pra, né, enganar os outros. É verdade. Enganam até o coveiro, né? Nunca pôr a mão. Nunca. Olha, eu não aconselho, né? É. Eu não tenho problema, né, em manusear e tal, mas sempre com uma pinça. Essa pinça tem que ser uma pinça grande ali para poder manusear. Mas como as pessoas às vezes não têm isso, não têm acesso, eu prefiro não manusear e se você conseguir pegar, levar para um órgão especializado, né? A Maús um troço que te deu uma distância, né? Um objeto aí, sei lá o quê, né? Mas na dúvida, não manusear. Eu prefiro dar esse conselho. Se a pessoa chega lá e disser, olha, é um amarelo, um marrom ou preto, também já estará ajudando, né? Exato. Não precisa, às vezes, nem levar o bichinho. Isso mesmo. É isso. Obrigado, Pablo. Foi muito boa a entrevista, né? Eu que agradeço, Sim. agradeço pelo convite. Aprendeu. Muito Melhor obrigado. que não apareça um escorpião, né? Mas se Tomara que aparecer hoje, nós já estamos melhor informados. Com certeza. É isso Sempre aí. importante. Muito bem. Muito obrigado, Pablo. Eu que agradeço. Obrigado Aquele pelo abraço. convite.